Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Finalmente estou trazendo aqui uma videoaula sobre a Guerra de Canudos. Meu Deus, como essa aula custou para sair. Eu confesso que fazer uma videoaula sobre Guerra de Canudos é de uma grande responsabilidade, porque foi um dos assuntos primordiais que me fizeram gostar de história. Então eu tenho uma ligação não só intelectual, mas sobretudo histórica com a Guerra de Canudos. Bem, então eu vou fazer esse vídeo, um longo vídeo sobre isso, e espero que vocês de alguma forma compreendam é, a, a extensão do vídeo, porque eu vou tentar aqui de uma maneira muito objetiva sintetizar as coisas mais importantes, mas não deixando de lado alguns pontos também que eu considero fundamentais para analisar a Guerra de Canudos. Eu vou contar um pouco sobre o que foi a guerra, mas sobretudo eu quero analisar os significados, os sentidos e os legados da Guerra de Canudos para a política, para a sociedade, para a cultura brasileira e também para o imaginário. Tá bom? Bem, nessa imagem aqui vocês estão vendo um desenho, uma gravura de um Antônio Conselheiro, que era um senhor que liderou o povoado chamado de Belo Monte, por Antônio Conselheiro, embora o povoado de Canudos estivesse num vale, mas ele chamou de Belo Monte. Pois bem, sem mais delongas, vamos agora tentar conhecer um pouco melhor quem foi Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro nasceu em 1830 na cidade de Quixeramobim, no Ceará. Ele era cearense, portanto. Bem, de uma família tradicional do Ceará, uma família ali de classe média. Ele se chamava Antônio Vicente Mendes Maciel. A família dele tinha uma rivalidade com uma outra família dos Araújos. E ele acabou não se envolvendo nessa contenda, porque ele foi para o seminário para se tornar padre. Acabou não se tornando. Então ele saiu do seminário sem se tornar padre, mas lá no seminário ele teve acesso ao estudo, à leitura, à escrita, enfim. Então é uma pessoa que era alfabetizada. No momento em que grande parte da população não tinha qualquer ligação ou qualquer possibilidade de se alfabetizar. Pois bem, ele se casou posteriormente, mas depois ele foi abandonado pela mulher. E aí, depois que ele foi abandonado pela mulher, ele começou a peregrinar no sertão nordestino, por diversos estados. Ceará, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, enfim. Na medida em que ele começou a peregrinar, é, algumas autoridades começaram a ter a sua atenção chamada, ainda no Império, porque pessoas começaram a segui-lo. E essas pessoas que começaram a segui-lo viam nele uma esperança de um mundo melhor, pelo menos de uma vida melhor. Antônio Conselheiro foi assim chamado porque nos lugares onde ele chegava, ele além de propor reformas e de fazer reformas em igrejas, cemitério, açudes e outras construções, ele acabava utilizando o tempo livre dele, entre um trabalho e outro, para dar conselhos às pessoas, que é na verdade uma orientação espiritual, falando do fim dos tempos, tentando de alguma forma anunciar a vinda do Messias. Então, portanto, ele era considerado como um líder messiânico. O messianismo ele é particularmente comum no Brasil, e ele é uma herança da Idade Média, porque o messianismo ele surge justamente em contextos em que as pessoas estão vivendo um desalento. E esse desalento, portanto, deixa as pessoas sem esperança. Vem então algum líder espiritual e dá para aquelas pessoas um sentido de vida. E aí as pessoas passam então a acreditar de que de alguma forma, seguindo alguém ou fazendo algumas coisas, essa pessoa será salva. Bem, depois de muito peregrinar, com muita gente o seguindo, ele resolveu se instalar na região conhecida como por Canudos, no interior da Bahia, no ano de 1893. Quando ele chegou lá, se instalou à beira de um córrego chamado Vaza Barris, e nesse local, então, que era uma fazenda abandonada, que ele já conhecia com certeza, ele conseguiu, então, atrair muitas pessoas. As pessoas começaram a ir para Canudos, porque via em Canudos a possibilidade de uma vida melhor. Bem, ele viveu bastante tempo, ele viveu aí mais ou menos 67 anos,
ele acabou falecendo no final da quarta expedição, que daqui a pouco eu vou contar o que foi essa quarta expedição. Bem, o povoado de Canudos é um povoado que se parece bastante com as comunidades que nós temos atualmente, espalhadas no Brasil inteiro. Inclusive, o nome favela tem a ver, inclusive, com a vegetação abundante que existia nesse local. Existia, por exemplo, ali grande parte da comunidade estava num vale, mas eles acabavam ocupando também ali uma parte dos morros. Inclusive tinha uma parte da comunidade que chamava Morro da Favela. Muitos militares, inclusive, que lutaram na quarta expedição, acabaram levando essa plantinha, que é uma plantinha típica do sertão, para o Rio de Janeiro, e aí acabaram então recebendo o apelido, os lugares onde eles moravam também foram apelidados de Morro da Favela. Bem, de qualquer modo, essa população ela aumentou bastante, a população dos sertanejos, e essas pessoas vinham de tudo quanto é canto que você possa imaginar. Vinham dos mais diversos estados e tinham as mais diversas ocupações. Então eram jagunços que trabalhavam para fazendeiros, eram camponeses, empregados de fazendas, ex-escravizados, pessoas que não tinham qualquer tipo de perspectiva de vida, porque na segunda metade do século XIX, o sertão nordestino, os sertões nordestinos foram sacrificados ou foram bastante prejudicados pelas secas, por vários eventos de secas que aconteceram nesse momento. Então, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas tiveram que se deslocar e milhares de pessoas acabaram seguindo também o Antônio Conselheiro por ver nele uma esperança. As regras da comunidade eram bastante rigorosas quando as pessoas chegavam lá, eles tinham que dar parte do que eles tinham para a comunidade, e aí havia uma redistribuição para aqueles que não tinham nada. Bem longe de ser uma comunidade com objetivo socialista, eles viviam nessa partilha, mas de uma maneira também muito rigorosa. Era uma espécie de teocracia o que eles viviam lá, porque as regras religiosas eram muito rigorosas e quem não cumprisse ia para uma espécie de prisão. Então existia toda uma estrutura de Estado, mas Estado paralelo, que faziam com que as pessoas fossem submetidas às regras muito rigorosas. Isso, obviamente, dava para eles um estatuto de Estado paralelo, porque eles não obedeciam ou não estavam sujeitos às leis que aconteciam em outros lugares. Então, por exemplo, eles não tinham um prefeito, não tinha ali um tribunal de justiça, tudo era paralelo, tudo era criado a partir da própria dinâmica do povoado. Bem, ali eles plantavam também muitos produtos e, longe de ser um paraíso na terra, Canudos representou efetivamente uma melhoria de vida para milhares de pessoas. Estima-se que entre 25 a 30 mil pessoas moraram ali no auge da população. Bem, Canudos não fez, apesar de todo o discurso do Antônio Conselheiro contra a República, ele era politicamente antirrepublicano, porque ele defendia que a monarquia era o sistema abençoado por Deus. Embora houvesse isso, ele não fez absolutamente nada contra qualquer autoridade governamental. A população improvisou, a população dos mais diversos lugares, improvisou uma solução para os problemas que elas enfrentavam. E aí o Estado passou a ficar incomodado. E por quê? Porque o Estado ele passa a ser pressionado pelas autoridades religiosas e autoridades econômicas. Os coronéis passam a perder mão de obra. Muita gente abandona as fazendas onde trabalhava, obviamente numa condição de trabalho extremamente precária, e vão para Canudos. E lá em Canudos, essas pessoas então acabam encontrando um lugar muito melhor para viver. Então, o abandono dos empregos ou a falta de mão de obra para ser contratados em determinadas cidades fazem com que as autoridades econômicas e políticas pressionem o governo para tomar alguma atitude. Era necessário desmantelar aquele povoado. O Antônio Conselheiro era tido como um doido, como um louco, enfim, os mais negativos adjetivos eram direcionados a ele, e ele acabou então, enfim, sendo
pressionado, quer dizer, até autoridades religiosas também foram atrás dele para desmantelar o povoado. Então, politicamente, economicamente e religiosamente, as autoridades passaram a pressionar os governos locais. Politicamente, porque aquilo ali era um estado paralelo, portanto, é uma autoridade paralela e não submetida ao poder das prefeituras ao redor. Economicamente, os fazendeiros que submetiam seus empregados a uma condição péssima de trabalho se sentiam também prejudicados porque a mão de obra estava abandonando uma grande quantidade de pessoas, estavam saindo das fazendas e indo para Canudos. E religiosamente, os padres viam em Canudos uma vivência religiosa também paralela à autoridade do Vaticano. Então, embora a maioria da população, quer dizer, todo mundo ali vivesse uma fé católica, era um catolicismo paralelo, porque não tinha uma autoridade religiosa ali para conferir, por exemplo, os sacramentos. Houve um episódio muito interessante quando dois padres acabaram indo também para Canudos, e esses dois padres, então, eles acabaram sendo bem acolhidos, mas depois, quando eles deram a sugestão de que o povoado tinha que acabar, eles acabaram sendo rechaçados e acabaram indo embora. Bem, e aí começa uma pressão para que se organizasse as expedições para desmantelar Canudos. Eu sei que no início do vídeo eu prometi que iria fazer um vídeo extenso, mas infelizmente eu estou com pouquíssimo tempo. Então, portanto, eu vou vou fazer então esse vídeo em duas partes. Eu vou parar essa primeira parte aqui. E aí, no próximo vídeo, eu vou retomar a partir das expedições que vão ser organizadas pelo poder público para tentar acabar com Canudos, tá bom? Depois eu também faço um apanhado dessa imagem que vocês estão vendo aqui, porque ela é muito importante. Quando eu for falar dos legados, eu quero voltar a essa imagem aqui, porque ela é muito rica em sentidos, tanto do ponto de vista cultural quanto político. Beleza, moçada? Bem, espero que você tenha me acompanhado até aqui. Espero que esse vídeo esteja de alguma forma relevante, seja relevante para você. E a gente se encontra numa outra oportunidade. Um grande abraço para você e até a próxima, gente. Tchau!